Felipe, mais uma vez aqui conosco para falar que Mogi é agro. Muito obrigado pela oportunidade, é sempre bom falar um pouco aí do nosso setor tão querido que é a agricultura e também a parte de abastecimento, né? Que um puxa o outro, na verdade, né? Queria que você começasse falando pra gente sobre o programa Com as Famílias no Campo. Olha, nosso prefeito Caio tem, desde o início da gestão, nos desafiado bastante aí na elaboração de políticas públicas, né? A gente até fala muito em legado, né? E graças a Deus a gente tem conseguido aí implantar uma série de políticas públicas justamente principalmente para os nossos agricultores familiares, né? Alguma delas, por exemplo, é o aumento do acesso às compras públicas no que se diz respeito à alimentação escolar. Hoje, por exemplo, no início da gestão do prefeito, existe uma lei federal, né, que cobra de todo município que se adquire no mínimo 30% da agricultura familiar. Quando a gente chegou aqui... Para merenda. Para merenda, exatamente. Alimentação escolar ou merenda, né? Exato. Vulgo merenda. Assim era cumprido, né? Uhum. Mas existe um potencial muito grande, né? Afinal, nós estamos aqui no Cinturão Verde, né? Mogi das Cruzes é o carro-chefe desse Cinturão Verde, então nada melhor do que fomentar o cooperativismo, o fortalecimento aí dos nossos agricultores familiares. E assim a gente foi desafiado pelo prefeito e seguimos em frente. No nosso primeiro ano a gente já conseguiu um acréscimo para 41%, no segundo ano a gente subiu para 64%, e esse último ano letivo a gente fechou com quase o inverso que a lei federal cobra de nós. Nós fechamos com 69,4% de compras da agricultura familiar. Isso é extremamente expressivo. São poucos municípios que devem na região, na Grande São Paulo, até no estado, que tem esse percentual. Exatamente. Elevadíssimo. Exatamente. No Alto Tietê nós somos o município que mais compra da agricultura familiar para a alimentação escolar. Secretário, e dá pra gente ter uma referência em valores, quanto que isso significa, quanto de grana esse pessoal tá recebendo? Sim. E outra coisa, e como é que foi esse processo? Por que era só 30%? A lei fala em 30%, mas tinha que regularizar, tinha que seguir regras, o produtor para poder vender para vocês, para vender para merenda. Como é que foi esse processo de ampliação tão expressiva? Olha, uma das questões que o prefeito colocou para nós desde o início, né, não só dentro da Secretaria da Agricultura, é a gente desburocratizar, né, as questões. Exatamente, né? Muita gente aí fora fala, né, se não atrapalhar já ajuda, não é isso? E vocês foram além de não atrapalhar, ajudaram. Exatamente, a gente participou de formação de novas cooperativas, passamos a ter uma nova divisão dentro da Secretaria da Agricultura, relacionada à questão da extensão rural, que é justamente trazer políticas públicas, trazer capacitação, informação para o pessoal do campo, né, para o nosso produtor rural. Então assim foi feito, né? Só para você ter uma ideia, né, aquilo que você falou do valor econômico, nos últimos contratos da agricultura familiar foram quase 7 milhões de reais. Né? Isso é dinheiro que é investido e fica dentro do próprio município, né? Que o nosso pequeno produtor ele consome dentro do município. Então isso é dinheiro... Gira a economia. Exatamente, não é dinheiro só para o bolso do agricultor familiar mogiano, ele também vai girar porque os insumos são comprados aqui dentro, os funcionários, né? O salário dos funcionários, enfim, a própria manutenção familiar desses agricultores é feito a partir disso, né? Então é um dinheiro que circula aqui dentro. A desburocratização foi no sentido justamente lá da formação dos editais. Perfeito. Quando nós assumimos a Secretaria da Agricultura, existia um limite dentro dos editais dizendo que somente certas cooperativas podiam participar desse edital, né? E aí a gente conseguiu quebrar esse paradigma, digamos assim, e ampliar. Hoje a gente tem, inclusive, né, organizações não formais, são grupos de produtores que se juntaram, não em formas de cooperativa, mas que a lei federal permite que eles sejam... E que Mogi está permitindo também que eles participem. Exatamente.
E isso foi muito importante para nós no sentido de resgatar produtos não só municipais como regionais para dentro da alimentação escolar. O shimeji, né, que vocês falaram bastante, deram bastante publicidade. Exatamente. O grupo informal de produtores, né, são justamente fungicultores aqui do município que não tem uma cooperativa, mas, porém, contudo, entretanto, a lei federal permite que eles se organizem de alguma forma e façam essa venda conjunta. Obviamente que o poder público municipal auxilia eles, né, nessa formação, nessa organização, na questão da logística, né, das entregas, mas é isso, é o fortalecimento do agricultor, fazendo com que ele acesse mais as políticas públicas. E a gente está falando de quantas famílias do campo, dessa agricultura familiar aqui na cidade? Olha, estamos falando em quantos números? O que movimenta na economia aqui da cidade? Isso, como eu falei, né? Se a gente for falar especificamente do contrato, né? As 3 principais cooperativas da nossa cidade giram em torno aí de entre 90 a 110 agricultores ou famílias, né? Diretamente. E o valor do contrato deles gira em torno aí quase a metade desse total que eu falei, que são em torno aí de 3,2, 3,5 milhões de reais. Agora, secretário, você está falando sobre isso aqui agora, é uma informação, Gabi, nosso público é excepcional. Agora, quantas pessoas em Mogi sabem? O pessoal meio agrícola sabe? A sociedade de Mogi sabe disso? Tem detalhes? Sabe, a gente tem procurado em paralelo, obviamente que o produtor, ele para se caracterizar e se enquadrar como agricultor familiar, ele precisa de uma série de documentações, né, para o seu enquadramento. Como eu falei, a nossa divisão, juntamente com o Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, com o SEBRAE, com a própria Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, através da CAT, né, da Casa da Agricultura de Mogi das Cruzes, a gente tem feito um trabalho em conjunto para a formalização desses produtores, para que eles possam ser enquadrados e acessar todas essas políticas públicas, né? Uma outra política pública bastante interessante e muito válida que a gente tem conseguido implantar desde o fim do ano passado, né, que já visa a questão da segurança alimentar, mas é muito voltada para o agricultor familiar de Mogi, é o nosso programa mogiano de aquisição de alimento, né? Escuta-se muito falar da quitanda social, um belo de um programa que atende mais de 3 mil famílias em vulnerabilidade, mas a origem do alimento que chega para ser capilarizado pela quitanda, muita gente não sabe. É mogiano, mas é mogiano, é através de um orçamento da Secretaria da Agricultura. Então, nós da Agricultura, em parceria com a assistência, a Agricultura adquire os produtos da agricultura familiar de Mogi e capilariza, entrega junto lá aos centros, né, os CRAS, né, os centros de referência da assistência social, eles entregam para essas famílias. Hoje está em torno aí de 3.000 a 3.500 famílias recebendo, né, novos produtos. Como ela mencionou, o shimeji também, então acho que isso é bem interessante, né? Antigamente se falava muito que a comida oriental era uma coisa mais de uma elite, né? De gente um pouco com poder aquisitivo mais alto. Hoje as nossas famílias em vulnerabilidade estão recebendo cogumelo. E esse mês passado, nesse último edital, a gente inovou também, fortalecendo uma outra cadeia produtiva existente aqui no nosso município, que é a apicultura, né? Então nada melhor do que agora, na época do inverno, né? A gente sabe que o mel, ele vai além dessa coisa da doçura, né? De adoçar alguma coisa. Ele também tem o seu valor medicinal, né? Então isso é bastante importante aí também para essas famílias em vulnerabilidade. Dentro desse programa mogiano de aquisição de alimento, a gente então esse ano está com uma previsão, já foi executado o primeiro edital num valor de R$500 mil. Agora, para esse segundo semestre, nós vamos já startar o segundo edital com mais R$500 mil. Então, além do PNAE, né, da alimentação escolar, daquele valor que eu falei para vocês de contrato, a gente também está, através da Secretaria da Agricultura, fortalecendo a agricultura familiar num valor de R$1 milhão, para também essa outra política pública bastante interessante, que é o Programa Mogiano de Aquisição de Alimentos. Já fica aqui eu me autoconvidando, eu quero visitar essas famílias e fazer uma videoreportagem para mostrar. Espetacular. Sabe que eu fiz uma reportagem no início da minha carreira com as famílias de agricultores lá da Zona Sul de
São Paulo. Tá. Parelheiros, aquela Sim, região conheço. tem bastante. Sim. E eu acho que tem que ser mostrado esse trabalho, porque é bem artesanal, né? Bastante. É diferente daquelas grandes fazendas. O alcance para as famílias é excepcional e, como eu até perguntei aqui, são coisas que o secretário falou que eu não tinha conhecimento, até porque aquela coisa de Mogi ser cinturão verde deixou-se um pouco de falar, e são ações que precisam ser divulgadas, as pessoas precisam saber de Mogi e fora de Mogi. Tem que sair da selva de pedra e mostrar. A gente nossa área brinca que verde. a Secretaria da Agricultura ela faz um trabalhinho de formiga. Exato. E Tem silencioso, aquela né? exposição E toda que eu não silencioso, né? Todo dia o cidadão tem que se alimentar de alguma forma, né? Vira meio que rotina. Seja aquele enorme. que tem condição ou aquele que não, né? A gente já tá um pouquinho atrasado, começou um pouquinho atrasado. Secretário, agora, já que você falou de trabalho silencioso, agora a gente vai falar de festa, de barulho. Vão ter as festas juninas nas feiras, é isso? Exatamente. Mogi hoje conta com 28 feiras esparramadas pela cidade, né? Em especial, nós temos 2 belas feiras temáticas, que são as nossas tradicionais feiras noturnas. E conjuntamente com os feirantes, nós organizamos então duas festas juninas para essa semana, né? Nós temos então quinta-feira a feira noturna lá no Largo da Feira de Brás Cubas, de quinta-feira. Nós vamos ter então uma bela noite de festa junina. E depois, na sexta-feira, nós também vamos ter lá na Cobal, né, na antiga Cobal, hoje Mercado do Produtor, a nossa tradicional feira noturna de sexta-feira. Também vamos realizar lá um arraial, então vamos ter uma bela de uma festa junina também para o pessoal. Então fica aqui o convite a todos aí para prestigiar e fortalecer os nossos feirantes, né? Nada melhor do que comprar do pequeno empresário, né, local, para que a economia se fortaleça no município. Eu adoro uma feira e se engana quem falou que o modelo de feira estava acabando. Outro dia eu ouvi de um secretário de uma cidade que o modelo da feira estava acabando por conta dos hortifrutis. Está completamente equivocado, porque o brasileiro adora ir numa feira comer um pastelzinho, pegar fresquinho. Exato. E é uma cultura, Não, né, e Brás? a feira noturna, que também que não é, a gente recebe modo recente aqui na nossa região, também pegou. E secretário deve ser de apartamento, deve comprar delivery, não sabe qual é a pegada de quem vai lá na feira para ver, pegar, sentir, o feirante gritando. É uma experiência em tanto. Tem uma bela de uma diversidade, fora o som ao vivo também, Exatamente. né? Você sabe que lá em São Bernardo, a gente teve uma experiência na feira noturna do ginásio poliesportivo, eles colocaram jazz na feira. Então era jazz junto com os food trucks, a feira foi bem bacana. Fiz uma matéria sobre isso também. Legal. Pode falar. Não, na nossa feira, né, nessas 2 feiras, a gente tem uma ótima parceria com a própria Secretaria de Cultura, que disponibiliza a lista, né? Eles têm lá um cadastro de artistas mogianos, justamente para fazerem esses shows, né, semanais. Eu tô esperando essa lista chegar aqui pra gente, viu, produção? que eu tô esperando esses artistas cantarem aqui no final, no encerramento do nosso jornal. Hashtag igual o governador diz, fica a dica pra produção. Secretário, obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos. Valeu.